Hoje eu gostaria de falar sobre um tipo de cansaço que muita gente vive sem perceber que não é normal, tá? Não é o cansaço assim de um dia cheio assim de tarefas a fazer, não. Nem de uma semana assim corrida, também não. É o cansaço de quem carrega tudo sozinha há tempo demais. Pessoas que sempre, mas sempre dão conta, que resolvem, que seguram, que não pedem ajuda e que aprenderam muito cedo que ser forte era a única opção. Esse tipo de cansaço não aparece assim de uma vez, não é. Ele vai se acumulando. A pessoa acorda cansada, mesmo que tenha dormido. Vive com uma sensação de que nunca descansa de verdade. Quando senta para um pouco, a mente não desliga. Vem uma inquietação, quase que uma culpa, como se estivesse fazendo algo assim muito errado. E aí levanta de novo, arruma alguma coisa, resolve mais de um problema, ajuda mais alguém, não porque quer, mas porque não sabe mais funcionar de outro jeito, já está no automático. No dia a dia, isso se manifesta assim de forma muito clara. A pessoa é aquela que todos procuram quando algo dá errado. No trabalho, assume tarefas que não são dela. Na família, segura conflitos para não criar problemas. Nas relações, evita dizer não para não decepcionar. E chama isso, sabe de quê? De responsabilidade, de maturidade, de força. Só que por dentro está muito exausta, irritada, sem saber por quê, sem paciência, com coisas mínimas, com a sensação constante de estar sempre devendo algo para alguém ou para a própria vida. O problema é que esse comportamento vai sendo normalizado, torna-se uma coisa mais normal do mundo. A pessoa começa a dizer frases como tipo assim, eu sou assim, gente, eu sou assim mesmo, pode deixar, eu aguento, depois eu descanso. E esse depois nunca chega, porque sempre tem mais alguma coisa para resolver, mais alguém para ajudar, mais uma situação para segurar. Aos poucos, a vida vira um campo de sobrevivência e nunca de presença. A pessoa está sempre alerta, sempre preparada, sempre no controle. E isso cansa profundamente, com certeza. Aqui está um ponto importante de consciência. Muitas pessoas fortes não escolheram ser assim, elas precisaram ser. Em algum momento da vida. Ok, ser forte foi a única maneira de atravessar o que era difícil demais naquele momento. Funcionou? Funcionou. Salvou? Salvou. Protegeu? Protegeu. O problema é que essa força continuou sendo usada mesmo quando o cenário mudou totalmente. O que antes era estratégia de sobrevivência virou padrão de vida. E o corpo começou a cobrar. Quando a força vira obrigação, o corpo responde com exaustão. Não é falta de capacidade, não é preguiça, não é desânimo sem motivo, é excesso de cobrança interna. É viver como se parar fosse muito perigoso, como se descansar fosse fraqueza, como se pedir ajuda fosse uma falha. Essa lógica interna mantém a pessoa em um estado constante de tensão, mesmo quando aparentemente está tudo bem. E aqui vem o sacode que precisa ser dito-se com total clareza. Força usada o tempo todo contra si mesmo vira violência interna. Não é virtude, é desgaste. É como usar a própria energia para se empurrar além do limite todos os dias.
O corpo aguenta por um tempo, hein? Mas depois começa a falar. Às vezes fala com cansaço extremo, às vezes com dores, às vezes com irritação assim constante. Às vezes com uma tristeza que a pessoa nem sabe explicar de onde vem. O primeiro passo não é mudar assim tudo de uma só vez. Não é largar responsabilidades, nem romper com a vida. O primeiro passo é reconhecer que esse cansaço não é normal e não precisa ser sustentado como um grande troféu. Ser forte não deveria significar se abandonar. Ser responsável não deveria significar se anular, se acabar para a vida. Quando a pessoa começa a questionar essa lógica, algo já se desloca para dentro. A força continua existindo, mas começa a mudar de lugar. Em vez de ser usada para aguentar tudo, passa a ser usada para escolher o melhor, para dizer não sem nenhuma culpa, para descansar sem se punir, para perceber que não precisa, gente, carregar o mundo sozinha para ter valor. Esse movimento não acontece de um dia para o outro. Não, claro que não, mas começa com a consciência. E consciência muda o caminho. Conclusão bem direta. Pessoas fortes vivem cansadas porque transformaram sobrevivência em um modo de vida. E isso tem um custo bem alto, tá? Reconhecer esse padrão não é fraqueza, é maturidade emocional. Quando a força deixa de ser contra si, a vida começa a pesar menos, fica tudo muito mais leve. Não porque tudo se resolve, mas porque a pessoa para de lutar contra si mesmo. Agora eu vou te deixar um recado. Fica aqui mais um pouco, porque tem mais verdade por aqui.